Tá ligado, não, né? Tá ligado? Já? Não tem ninguém ainda conectado, né? E boa noite, gente. Aqui é a Flávia, tá assistindo, a filha da Lúcia. A Eliane tá aqui, ó. Estou assistindo. O Anderson, boa noite. Silvia, boa noite. Tia Luciene, boa noite. O Nelson, O Nelson chegou em tempo, ele tava na casa da prece Célia, agora comigo. Leila, boa noite, Leila. Simone, beijão. Tá quase, gente. Renata. Estamos aqui. A Simone falando. A Helena. A Evelyn. Paz, amor, amigos, boa noite. A Basilissa, boa noite. Ah, legal, Simone. Manda um beijo pra ela. A mãe da Simone tá presente. Bom. A Vívia, minha prima, tá assistindo. Boa noite. Paula Cristina, boa noite. Boa noite, Helena. Meire, boa noite. Meire chegou em tempo, hein, Meire? Tava lá no centro agora. A Luciana. Oi, Luciana, boa noite. Rosemary. Rose Claudete, boa noite. A Val tá aí, saudade, Val. Boa noite. Leide. Bom, gente, vamos começando então, né? O evangelho de hoje. Deus nos abençoe nessa noite, nos guarde. E hoje, quem assistiu o pronunciamento do presidente do Bolsonaro agora às 8h30, quem não assistiu, a Hidroxicloroquina. hidroxicloroquina, Ó, né? Já foi usado, o médico de São Paulo, Roberto Calil. Roberto Calil, conceituado, médico conceituado, confessou que usou em pacientes e os pacientes curaram. É uma luz no fim do túnel, né? O remédio ainda está em teste, não terminou, mas ele disse pessoalmente para o presidente que ele usou e que deu resultado. Então isso é ótimo, é bom sinal, é algo a mais que a gente espera que dê bons resultados para todo mundo, né? Pode ser que faça resultado, tenha bom resultado em um paciente, talvez em outros não, enfim, mas é uma esperança já de cura, né? De melhora para todo mundo que pega a doença, né? Que é contaminado pelo vírus. E o outro, o que está começando no Rio, né? É o plasma sanguíneo de pessoas que foram infectadas e se curaram. Ou seja, essas pessoas estão imunes.
E então ela doa um pouco de sangue e Plasma. separa plasma da solução aquosa do sangue, e esse plasma é injetado então em pessoas que estão contaminadas para reforçar Os anticorpos. os anticorpos. Também é uma outra vamos dizer, alternativa que está se estudando, e se Deus quiser, dentro de pouco tempo a gente terá aí soluções para essa pandemia, né? Então, são as preces, as vibrações, vai sendo levada para as pessoas, até os hospitais, até onde estão os cientistas trabalhando nisso, né? E o plano espiritual está atuando, com certeza, né? Na mente dessas pessoas. E que ótimo que a gente pode ajudar através dos nossos evangelhos, das nossas orações, das preces, né? Então, vamos insistir que a gente continue fazendo o evangelho para auxiliar as equipes espirituais nesse trabalho quer dizer, um trabalho para a humanidade toda, né? Tem muito valor isso, muito valor. Só colocar aqui o que mandar um oi aqui para a Rose, o Décio, a Lúcia, Josiane, a Val também tá com saudade aqui. A Basilissa, ela quer dar o depoimento. Esses dias, com a leitura do Evangelho, tem nos fortalecido, pois não podemos sair de casa. Gratidão a vocês. Que bom, Basilissa, era esse o nosso intuito mesmo, tá? A Adriana tá assistindo. O Luiz estava ontem, agora é ela que entrou aqui. Tá os dois aí, né? Beijão, Adriana. Ótimo. O Zete, de Indaiatuba, abração, boa noite. Gisele, boa noite. A Maria do Carmo, abração para você e para o Ronaldo, boa noite. Adriana, se Deus quiser, logo teremos a cura de todos, se Deus quiser. E a Bernadette, e mais todas as outras pessoas que estão aí com a gente. Vamos lá. Muito boa noite a todos, então. Vamos fazer a leitura, então, do livreto, O Pão da Alma, né? Esse aqui, ó. Muito legal esse livro. São livros de mensagens curtos, né? Então a gente estava abrindo aleatório, e a partir de hoje a gente vai fazer uma sequência de leituras para a gente não repetir, né? Então vem hoje a primeira leitura aqui do livro, né? Visão da Luz. Não conserves contigo ressentimento algum. Quem sintoniza o mal empresta a mente às trevas. A ofensa só atinge quem se sente ofendido. O melindre é sinal da imperfeição da alma. Não percas o teu tempo enumerando queixas. Quem se prende ao passado perde a visão da luz. Muito bacana para os dias de hoje nosso, né? Gente, só fazer um adendo aqui, o seu Bruno entrou. E a Delma está assistindo a gente aqui. Queria mandar um abração de parabéns, aniversário dela hoje. Que na verdade o presente é nosso, né? Ter uma pessoa iluminada, ter um trabalho tão lindo na nossa cidade, se esforçou por tantos anos e continua se esforçando para manter aquilo em pé. Então, parabéns, Deus te abençoe muito e gratidão por estar aqui com a gente, assistindo. Fala qual que é a instituição dela. A Jan, nossa, todo mundo conhece a Jan aqui em Jacareí, né? Atende crianças especiais, adultos também, né? Um trabalho maravilhoso. A Raquel também está aqui, boa noite, beijão para Carol. A Rai, amiga da Nádia. Boa noite, eu quero agradecer por ter compartilhado. Vamos para a prece então, pessoal? Vamos lá. Vamos então nos concentrando, serenando as nossas mentes e os nossos corações, para nos unir em preces no dia de hoje, para levar conforto, alívio para as dores daqueles que estão necessitados de ajuda neste momento. Nos hospitais públicos, aqueles que estão tratando da doença contaminados pelo coronavírus. Pedimos à equipe espiritual que nos acompanha, à equipe de socorro da Casa da Prece, que estejam com eles, amenizando suas angústias, suas dores,
E para aqueles que estão em casa reclusos, sentindo-se desconfortáveis, com ansiedade para que termine logo e voltemos ao convívio de todos, pedimos paz e serenidade, paciência para com aqueles que estão à nossa volta no dia a dia. Peçamos a Jesus, o amigo incondicional das nossas horas e o médico das nossas almas, que nos mantenham firmes no propósito de servir aqueles que Deus nos confiou nessa presente reencarnação, para que nós possamos continuar na luta de todos os dias, passando pelos obstáculos, nossas provas de todos os dias, e que nós possamos estar presente nesse banquete de luz que é o seu Evangelho, participar dele no intuito de nos melhorarmos no dia a dia, de estarmos melhores hoje do que ontem e amanhã bem melhor do que hoje. Apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo que vimos passando, o olhar de Jesus sobre nós continua doce, confiante que nós venceremos. Mas essa luta para continuarmos servindo na sua seara. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, nos guarde e nos tenha em conta nos momentos em que mais vamos precisar de ter fé, que Ele olha por todos com justiça, com piedade, com misericórdia de sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as dívidas, à medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis entregues às tentações, e livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. A Luia está aqui com a gente também. Oh, que bom, Luia. Beijão, Luia. Vamos para a leitura. Capítulo 17. Sedes perfeitos. Parábola do semeador. Neste mesmo dia, Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão de pessoas. Foi por isso que subiu numa barca e todo o povo ficou em pé na margem. E ele lhes disse, então, muitas coisas em parábolas. Saiu aquele que semeia a semear, e enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente, e os pássaros do céu vieram e comeram-na. Uma outra quantidade caiu nas pedras onde não havia muita terra, e logo germinou, pois a terra onde estava não era muito profunda. Mas queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer, e como não tinha raízes, secou. Outra igualmente caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-na. Uma outra, enfim, caiu na boa terra que dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus 13, 1-9. Escutai, pois, vós outros a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não presta a menor atenção, surge o espírito mau e arrebata o que se havia semeado em seu coração. Este é aquele que recebeu a semente ao longo da estrada. Aquele que recebeu a semente junto às pedras é o que ouve a palavra e que a recebe na mesma hora com alegria, mas não tem raízes em si, e isso dura pouco tempo, e quando lhe sobrevêm tribulações e perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. Aquele que recebeu a semente entre os espinhos
É o que ouve a palavra, mas em seguida as solicitudes deste século e a ilusão das riquezas sufocam nele essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebeu a semente em uma boa terra é aquele que ouve a palavra, que lhe dá atenção e ela frutifica, e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Mateus 13, 18 a 23. A parábola do semeador representa perfeitamente as várias faces que existem na maneira de se pôr em prática os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, de fato, para as quais os ensinamentos não passam de letra morta, e semelhantes às sementes caídas sob as pedras, nada produzem, nada frutificam. A parábola encontra aplicação igualmente justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é o símbolo daqueles que apenas se apegam aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência? Que apenas os veem como objeto de curiosidade? Não simboliza os que procuram o lado brilhante nas comunicações dos espíritos, interessando-se somente enquanto lhes satisfazem a imaginação, mas que após ouvi-las continuam frios e indiferentes, como antes? Daqueles que acham os conselhos muito bons e os admiram, aplicados a outra e não a si mesmos. E, finalmente, daqueles para quem os ensinamentos são como a semente que caiu em terra boa e que produz frutos. É isso. Essa parábola do semeador, ela mexe muito com a gente, porque todos os dias nós estamos ouvindo as palavras do Evangelho de Jesus, e para cada um ela soa de uma forma diferente. Tira proveito diferente dos demais, não é? Essa exemplificação aqui, daquela semente que caiu na estrada ao longo do caminho, e o ouvinte até assimilou, mas não deu atenção devida para ela. Ele tinha outros a fazer, né? Ele tinha mais coisas para se preocupar do que somente com a palavra de Jesus. Então, a alegoria diz: vieram os espíritos maus e arrancaram dele, porque ele deveria continuar da mesma forma que ele estava. Os espíritos, chamados espíritos maus, que não são maus em essência, mas ignorantes, não conhecem a luz ainda. Eles tentam nos tirar do caminho. Sempre teremos aqueles que tentam nos tirar. Não são só os espíritos, são também pessoas encarnadas que, numa conversa conosco, faz com que a gente repense muito o que nós estamos fazendo, tanto pelo lado bom quanto pelo lado ruim, não é? Que existe muito mais espírito mau do que espírito bom, que existe muito mais do que anjos nas nossas vidas. Mas nós olhamos por um ângulo muito pequeno. Quando nos acontece alguma coisa boa, nós olhamos sem muita atenção para aquilo. Mas quando nos acontece algo errado, nós damos uma visualização muito maior. E nós vemos isso hoje em dia muito nos meios de comunicação, nas televisões. Só se fala do mal, não se fala do bem. Por exemplo, nesse episódio do coronavírus, dessa pandemia, as televisões só falam das mortes, mas não falam das curas. Muito pouco se fala de um ou outro que se curou, as equipes bate-palma na saída do hospital, mas é muito menos falado do que a quantidade de mortes que vem acontecendo. Ou seja, nós também damos mais atenção para isso. E é muito fácil de se ver, por exemplo, nas rodovias. Quando acontece um acidente que interdita uma pista, as pessoas passam devagarinho para observar o que aconteceu. Não farão nada pelo acidente, pelo acidentado, nada. Mas passa devagarzinho para olhar aquilo. Então, eu digo que o homem tem uma verdadeira loucura pela morte dos outros.
dos outros. Porque aconteceu um acidente e morreu não sei quantas pessoas e nós vamos passar próximo. Pode se preparar que vai pegar um engarrafamento de carros muito grande, porque todos querem olhar a desgraça do outro. A desgraça. Então, também nessa parábola de Jesus, do semeador, nós tiramos vários tipos dela, não é? A outra semente que caiu em terreno pedregoso, terreno ruim de se plantar, muito pouca terra. Ele escutou a palavra, mas não conseguiu fazer raízes. Por que ele não conseguiu fazer raízes? Por N razões. Mas uma delas, por exemplo, é quando cai numa família muito conturbada. Às vezes nós temos esses exemplos de uma pessoa que é muito boa, dentre outros que praticam o mal. É muito difícil criar as raízes para essa pessoa que está querendo mudar de vida, querendo melhorar a condição que ele se encontra. Então, os outros sufocam a palavra de Jesus. Sufocam dentro de todas as religiões, de todas elas. Nós temos exemplos da pessoa se converter e em pouco tempo ele abandona a religião. Por que ele abandona? Pode ser que a religião não está oferecendo para ele também o que ele necessita para aquele momento. Não é? Uma atenção maior. Pode ser que seja isso. Mas o normal é que existe alguém puxando ele para fora. E quando aparecem essas pessoas, a espiritualidade, essa que não conhece a luz ainda, eles intensificam para que a pessoa saia do caminho, volte ao caminho antigo, volte para onde ele estava antes. E isso, de certa forma, acontece, quando acontece isso com as pessoas, se ela está muito presente, quer estar muito presente dentro da doutrina, dentro da religião, ela adoece, porque existe um conflito muito grande entre o bem e o mal. E essa pessoa está no meio desse conflito. Ela passa, então, a exercer atuar sobre ela essas duas forças, a força do bem e a força do mal. E, como nós já vimos, e as pessoas falam muito disso, que o mal tem muito mais propensão a vencer nessa batalha, quando a pessoa é fraca ainda. É uma pessoa que não tem raiz profunda. Então, muitas vezes ela é levada para o outro lado. O lado da irresponsabilidade, da falta de compromisso, né? Da falta de atenção para com as coisas que estão acontecendo no dia a dia dela. E outra que caiu no espinheiro. Essas do espinheiro é a mais cruel de todas. Ela cai e o espinheiro vai abafá-la. E o que é o espinheiro na nossa vida? São os problemas, as tribulações, não é? As provas difíceis que nós passamos, muitas vezes com a família que nós vivemos, né? Os filhos problemáticos. Hoje, com o advento das drogas, o quanto os pais têm passado por maus momentos, porque às vezes o filho criado igualzinho os demais se desvia do caminho. Ele vai procurar algo mais, às vezes em famílias abastadas, famílias ricas. O filho se desvia e, para trazê-lo de volta, o espinheiro que forma sobre ele impede muitas vezes que nós consigamos retirá-lo daquele meio. Quantas mãezinhas vão nas casas espíritas pedir oração para os seus filhos? Quantas? O sofrimento delas nos comove muito. Nos comove muito, mas muitas vezes nós temos que falar a realidade para elas, para não enganá-las. Que as nossas preces muitas vezes vão
na direção daqueles que estão por aí. Mas quando chegam nesse local, é como se eles abrissem um guarda-chuva em cima para que a chuva não os molhe. Então a oração não pega neles. E quantas vezes a oração vai e encontra essas pessoas dentro de bares, dentro dessas zonas onde se vendem as drogas, com aquelas pessoas que estão envolvidas com o tráfico, e não há como chegar na pessoa, não há como fazer o chamado milagre, porque isso não existe realmente. Quase todas as famílias que a gente conhece têm uma pessoa que está nessa fase. É a fase que nós já plantamos a semente ali, mas o espinheiro tomou conta. Não é? Sufocou a semente e ela hoje está perdida nessa acepção da palavra, né? Perdida, porque ela embrenhou por uns caminhos que existe muita dificuldade para trazer de volta. Aliás, existe um abismo entre nós. Nós oramos, pedimos para a espiritualidade, mas quando aquela pessoa não quer fazer a parte dela, se torna muito difícil para que a espiritualidade também faça a dela, não é? Então, quando nós ouvimos a palavra de Jesus, nós nos colocamos em posição de cada um desses que foi citado aqui no Evangelho, não é? Será que eu captei a mensagem realmente de Jesus? Será que, e aqui no Evangelho fala assim, que me preocupei muito com as coisas do mundo, me preocupei com o lado financeiro. Isso é proibido? Não, não é proibido. Nós temos livre-arbítrio e temos também a nossa ambição natural de melhorar de vida. Não tem nada em desacordo com a doutrina de Jesus. Nada em desacordo. O que existe em desacordo é se eu realmente só me preocupar com isso. Se eu esquecer das pessoas que estão necessitando de ajuda, por exemplo, se eu esquecer da minha doutrina, abandonei porque agora eu enriqueci e agora eu não preciso mais participar dessa ou daquela religião. Então não há problema em ser rico. Aliás, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas lá do passado que eram ricas no dia a dia, mas por dentro delas tinha algo mais. Essa é a nossa missão. Essa é quando a palavra de Jesus vem de encontro, ela encontra ressonância, não é? Em nós. Nós não estamos e não devemos estar refratários para as palavras de Jesus. Essa parábola do semeador serve para nos alertar no dia a dia, quando ouvimos algo. Não estou dizendo só do Evangelho de Jesus, mas também de outras, por exemplo, palestras que nós ouvimos que nos toca muito, mas é só naquele momento às vezes. Depois os problemas nos engolem e nós esquecemos tudo o que aprendemos. E com o passar do tempo, se nós não conseguirmos voltar para Deus, os nossos olhos, os nossos corações para Deus, nós nos vemos com o coração ressecado, com as nossas emoções, todas elas, sem nenhum sentido mais. Não sentimos prazer mais em auxiliar o próximo, em fazer uma caridade. Não temos mais aquela condição de olharmos o outro como se fora a gente mesmo. Trocar de lugar com ela, a história da empatia. Eu me ponho no lugar das pessoas para sentir na pele o que ela está sentindo do outro lado. Nos tornamos ressequidos. A alma fica cansada, desanimada no nosso dia a dia. Não temos mais vontade de levantar cedo para trabalhar no trabalho que nos é gratificante. Não queremos mais. E aí uma doença psicossomática vai tomando conta de nós. O desânimo, né? O dia a dia cansado. Nós vamos enveredando por um caminho, que é o caminho da depressão.
Não queremos mais sair de casa, queremos ficar presos no quarto, não temos mais prazer por aquela comida que eu gostava, já não me dá prazer nenhum mais. E essa escada da depressão, se não tratada convenientemente, por ser uma doença da alma, uma doença do espírito, se ela não for tratada convenientemente, a pessoa desce uma escada. E essa escada da depressão não tem um último degrau. Sempre se desce um pouco mais. Sempre se desce mais. E quando ela nos procura, ou procura ajuda, a nossa mão desce, mas ela não tem forças mais para segurar na nossa mão, para nós retirá-la desse buraco sem fim. A mão nossa está esticada, nós estamos vibrando em oração por ela, e ela não tem forças de segurar na nossa mão mais. E aí é muito difícil da gente conseguir uma cura completa. Muitas vezes nós falamos que a depressão se trata em casas de oração, em casa espírita, aqui e ali, mas também a medicina tem remédios para isso, porque com o passar do tempo, a pessoa deprimida vai danificando uma parte do cérebro dela, vai escasseando aquelas enzimas do prazer normal do dia a dia. Então, muitas vezes é necessário um tratamento conjunto. Uma boa parte das pessoas precisam dos dois tratamentos. A pessoa às vezes se engana. Estou indo na casa espírita, estou melhorando, vou parar de tomar remédio. Não pode parar de tomar o remédio. Esse trabalho é espiritual e da medicina da terra. É necessário os dois, às vezes, para retirá-la daquele vazio que ela se encontra. E às vezes a palavra de Jesus cai, a semente cai exatamente numa pessoa assim. Quem será essa pessoa relacionada ali no Evangelho, né? É o espinheiro. Ela está com aqueles pensamentos negativos que não deixa a semente germinar. Não consegue fazer germinar a semente. Esse é o momento da procura médica, psiquiátrica, para que ele receite medicações para refazer, melhorar a quantidade da produção de enzimas cerebrais, para que a pessoa reassuma o controle da situação. E quanta gente recebe a palavra, ouve a palavra de Jesus por N canais de comunicação, mas para ele aquilo é muito antigo. Nossa, isso faz 2000 anos que foi pregado, até hoje nós estamos falando disso. Mas se esquece que a palavra de Jesus está presente em todos esses tempos, em todos eles. Porque Jesus era profeta, ele via adiante o que queria acontecer com a sociedade nos dias de hoje. A palavra dele, o evangelho dele é tão atual que muita gente não conseguiu ainda ter uma visão do que ele quis nos passar através do seu evangelho de luz. E aliás, a missão de Jesus na Terra foi essa, de deixar o evangelho para nós, para servir de pilotia. Nós sigamos o que o evangelho nos diz, um manual de vida, como bem viver. Não importa a classe social que se vive. Não precisa nenhuma religião, nenhuma delas. Não é? Aliás, o Mahatma, né, o Gandhi, levaram o evangelho e entregaram para ele. Ele era hindu, então ele seguia a doutrina do Bhagavad Gita, da Índia. E então levaram o evangelho. Alguém do Ocidente foi visitar a Índia e, num encontro com ele, entregou o evangelho. E passado um tempo, essa pessoa perguntou para ele: e aí, Mahatma, você leu o evangelho de Jesus? Li o evangelho de Jesus. E o que você viu de diferente lá? Vi que é uma doutrina maravilhosa, mas os cristãos são de amargar. Então, somos nós, né? Conhecemos o evangelho. Mas cadê a prática do evangelho? Nós estudamos o evangelho muito, falamos muito a respeito do evangelho, pregamos um evangelho na mão,
Saímos por aí, fazemos uma palestra aqui, uma palestra ali, em casas, assim. Mas cadê a prática? Somos aquele que vamos para a rua com o livro na mão, bradamos, gritamos, falamos. Quando voltamos para casa, somos os mesmos de novo. Não nos adiantou de nada aquilo. Porque nós queremos, a maioria de nós, queremos aconselhar o outro, mas que isso não serve para nós. São os conselhos que nós damos. Mas quando nos toca, aí é diferente. Aí eu sei o que eu estou fazendo da minha vida. Não é? Não interfira na minha vida. Então, as religiões de hoje, as religiões ocidentais, né, não vamos falar daquelas do Oriente Médio, porque aqueles são casos muito mais complexos. Estudando aquelas religiões, ali tem cultura no meio, ali tem o problema do petróleo envolvido, o problema da escassez de água daquela região. São muitos fatores que faz com que eles sejam radicais daquela forma, desde os primórdios. São radicais, nós não entendemos direito aquilo, por isso nós não falamos muito a respeito de lá. Mas as religiões aqui do Ocidente, derivadas do protestantismo, né, Martinho Lutero, derivadas da Igreja Católica, todas elas estão voltadas para o Evangelho de Jesus. Muitas delas ainda estão atreladas ao Velho Testamento. Muitos mitos ainda do Velho Testamento, eles interpretam ao pé da letra. Nós, espíritas, das religiões mais novas, nós nos atemos muito mais ao Evangelho de Jesus. Tá? Fazemos menção a isso, aquilo do Velho Testamento, mas o Evangelho é mais presente na nossa vida. Mas mesmo assim, ainda praticamos muito pouco do que está escrito nesse livro. E no dia a dia, às vezes somos as sementes que estamos sufocadas. Às vezes somos sementes que caiu ao longo da estrada. Às vezes somos aquelas que caiu em terreno pedregoso, com muita pedra, pouca terra, e a semente não germina. Mas no fundo, a nossa consciência nos diz como nós devemos nos conduzir. Não há ninguém em que a consciência esteja isenta que, se fizer alguma coisa contrária às leis de Deus, que não sinta que fez algo errado. Não há o pior de todos os ladrões, o pior de todos os pervertidos, de toda a ordem, dos bandidos, dos assassinos, tem na sua consciência gravada que fez algo contra as leis de Deus. Por isso, quando Kardec pergunta aos espíritos da codificação, aonde está escrita a lei de Deus? Eles respondem de pronto, na consciência do homem. E é ela que vai nos julgar depois. É ela que vai nos cobrar depois da morte física. Não precisamos de ninguém que venha nos julgar. E algumas religiões ortodoxas colocam que Deus há de vir julgar vivos e mortos. Por que eles colocam isso, né? Na origem dessa frase? Porque nós somos orgulhosos. Nós não queremos nos auto-julgar. Então nós precisamos de alguém que venha nos julgar. Esse alguém é Deus. Nós colocamos acima de tudo. Ele vem nos julgar. Não precisamos de ninguém. A nossa consciência é o principal juiz. E olhe que a consciência nossa é um juiz muito severo. Muito mais do que se fosse Deus. Deus teria muito mais pena de nós do que na nossa consciência. Por isso que é assim. Por isso que é ela que vai nos julgar, de acordo com os nossos atos. E se nós estamos pensando, né, muita gente se coloca, apesar de saber o que é a religião espírita, mas se coloca na posição da outra religião, aquela que, se no último minuto da tua vida você tiver feito de tudo de errado, mas no último minuto, se você arrepender, de acordo com algumas religiões, você entra no paraíso. Está perdoado. Agora, a nossa religião, infelizmente,
Não se consegue isso. Não adianta. Se quiser que seja dessa forma, pensar dessa forma, pode mudar de religião. Porque na nossa, nós vamos ter que honrar os nossos compromissos. Eu dei um cheque sem fundo, eu tenho que pagar esse cheque. E está escrito no Evangelho, não sou eu que estou falando, não. Ninguém entra no reino do céu se não pagar a dívida ceitil por ceitil. Essa é a palavra de Jesus, né, no Evangelho. Ou seja, se eu não quitar a dívida por inteiro, eu não entro no reino dos céus. E que reino dos céus é esse? Consciência tranquila, paz de espírito. E começamos desde aqui. Não vamos esperar morrer para depois começar a quitar as nossas dívidas, os nossos débitos. Vamos começar por aqui. E como é que se começa a pagar a dívida por aqui? Fazendo certo, agora. Não errando os mesmos erros. Errando somente aqueles que nós não cometemos ainda. Mas os mesmos erros, não. Albert Einstein falava isso, né? Que é a burrice do homem fazer tudo igual e querer um resultado diferente. Não existe. Se queremos um resultado melhor, temos que nos aprimorar mais. Se queremos ser melhores para nós mesmos, aí muita gente fala assim, você está sendo egoísta desse jeito. Não. Eu tenho que me melhorar para que as pessoas à minha volta melhorem também. Fazendo a minha parte bem feita, com certeza alguém do meu lado também fará a sua parte. Agora, se sou disperso, se sou relaxado, se eu não tenho compromisso com a vida, igual muita gente que a gente vê por aí, não tem compromisso nenhum com a vida, as pessoas que estão à volta também vão parecer mais ou menos dessa forma. Nós temos muito para oferecer, muito para dar ainda, muito. Mas se nós estamos fechados para a vida, nós não daremos nada, nenhum fruto. Seremos qual a parábola da figueira seca, que Jesus amaldiçoou. É uma outra história que nós vamos falar também. Jesus não faria uma coisa dessa, não. Amaldiçoar uma árvore, porque ela não tinha fruto, e nem era a época dela dar fruto ainda, tem algo de errado nisso. Mas é para uma outra ocasião que nós vamos falar dela. Consultar o Severino. Tem que ver o que é realmente que Jesus quis dizer com aquilo. Então, nós, no dia a dia, precisamos nos voltar um pouco para dentro de nós, para que as palavras de Jesus entrem em nós estejamos certos de que aquilo que eu comecei a fazer é o que eu devo continuar. Vou errar ainda. Somos humanos. Por isso que eu falei lá, atrás lá. O verdadeiro espírita não é o perfeito. É aquele que todos os dias trabalha para melhorar. Mas não que ele já é perfeito. Senão. Então, para encerrar o evangelho de hoje, se nós formos pensar nas parábolas de Jesus, pensar para entender o real sentido, nós vamos captar muito mais dele. Muito mais. Não é só uma leitura do dia a dia. Não. É algo para se meditar no dia a dia, para nós entendermos um pouco mais. Tá bem? Falou. E aí? Só quero acrescentar uma coisinha aqui, que aqui nessa leitura, os Espíritos eles trouxeram essa parábola do semeador de Jesus para nós espíritas, né? Principalmente nesse trecho aqui onde fala que quantas pessoas há de fato para as quais os ensinamentos espíritas, né, não passam de letra morta, semelhante às caídas sobre a pedra, que não frutificam nada. Porque muita gente vai na casa espírita em busca dos fenômenos, em busca da cura, né? A nossa casa é voltada para a cura, então a gente acompanha há algum tempo isso. Então vai somente pela cura, né? Aí deu certo tudo, não quer nem entender como que aconteceu a cura, não pergunta nada, agradece muito e ainda acha que foram os médiuns que realizaram aquela cura. Que eu acho que isso ainda é pior do que não querer saber. Então a gente
tem que trazer isso para os dias de hoje, na prática nossa espírita, nas casas espíritas, aqui no Evangelho estão trazendo de novo para a gente o estudo. De novo estão falando aqui, vamos estudar, vamos entender esse manual, né? Que primeiramente foi trazido por Jesus e depois os espíritos vieram explicar para a gente o que Jesus quis dizer naquela época, onde ele não conseguiu falar tudo, né? Não conseguiu se expressar da forma com a qual ele queria, né? Naquela época, com aquelas pessoas, com a ignorância às vezes em alto grau, né? Então, o pouco que ele falou, ele já foi crucificado, imagina se tivesse falado isso. Então, os espíritos vêm explicar pra gente e vêm nos convidar a entender, para não sair por aí, né? Eu fui na casa da prece e fui curada pelo médium fulano de tal. Não, a espiritualidade está ali fazendo trabalho. O médium é importante? Muito importante, sim, porque ele tem que ter uma conduta, ele tem que ter uma conduta moral, né? A doação de energia dele, que é resultado da conduta moral, né? Então, da disposição, da disciplina, vários fatores. Só que a espiritualidade está ali presente para fazer o trabalho também, juntamente com tudo isso que está em torno da sala. Então a gente tem que entender isso, que ninguém está aqui ensinando ninguém, o médium não cura ninguém, o passe não é assim. As coisas está tudo contido aqui, está no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, na Gênese, em tudo, para a gente entender da melhor forma e da forma correta as coisas. Então, eu acho que é mais um apelo para a gente, para se voltar ao estudo. Eu queria acrescentar isso. Aí aqui entrou o Guilherme, beijo para vocês, para a Lu, tá, Guilherme? A Elisete, lá do Jefa, São José, João Antônio Cardoso, Pário Oliveira, Maurício Tomé, abração para vocês, tá? Você quer convidar para fazer uma palestra para nós? Com certeza. Assim que a gente voltar, você vai ser convidado, viu, Maurício? Os 12 passos. A gente assistiu passo a passo, viu? Abração para você. A Vivian, belas palavras da leitura de hoje, estava precisando ouvir. Parecem que foram ditos para mim. Não, foram ditos para todos nós, não. Lia, irmã da Leila, abraço. A Cecília, abração. É isso, gente. Vamos atender os apelos da espiritualidade aqui. Com a gente para estudar. Vou só complementar aqui um raciocínio da Ludmila lá, falando da cura, cura espiritual. Cirurgias que nós fazemos, né? O Zé Carlos, o médium de efeito físico nosso lá, a gente conversa muito a respeito disso, né? Então, como eu entrevisto pessoas que são candidatos a tratar, a fazer o tratamento na cura e tal, eu vou ser sincero, eu conheço bem as pessoas que irão se curar e aquelas que não irão se curar. Porque quando a gente conversa com elas, né, entrevistando, eu pergunto para elas, você acha que você pode se curar aqui na casa? Algumas dizem, eu garanto, eu tenho muita fé, eu garanto que eu hei de curar. Essas são as candidatas à cura. E aquelas que titubeiam, que nós falamos assim, a fé está muito abalada ainda, está muito fresca, não deve. Mas tratamos, porque Deus é misericordioso, né? Muito mais do que nós, então nós entregamos para o tratamento dessa forma, né? Mas é que as pessoas, por não estudarem, por não estarem interessadas, né, conforme diz a leitura aqui no estudo, no aprofundamento, elas não entendem que a cura parte dela, né? Começa nela, ela que abre o campo, ela que começa a trabalhar por dentro, né? Fazer sua reforma para que aquela energia, aquela vibração do médium, da espiritualidade, possa agir alguma coisa dentro dela. O dia que a pessoa entender isso, aí sim. Bom, então dentro desse Tem mais uma tema, pessoa falando aqui, Dineia. Um abraço para vocês, sua irmã da Elisete, também do Jeff. Abração, me lembro viu? bem dela. Me lembro A gente lembrei da Casa da Paz. Exatamente. Um abraço, Dineia. Um abraço. Bom, dentro do que a Ludmila falou aqui, né?
Vai um casinho aí pra gente. Alguém me pediu aqui, não contar uma história. Vamos contar uma historinha agora aqui. Vou falar do Chico Xavier rapidamente. Aqui tem uns 5 minutos ainda aí É pra o pressa. Anderson, ele sempre tá aqui. É o Anderson? É ele que sempre que gosta dos casos. Gosto dos casos. Bom, o Chico Xavier andava então pela periferia lá de Uberaba já, com aquela turma dele. Fazia o evangelho nas casas e levava uma sacolinha de mantimentos também e tal. E um dia ele foi fazer a peregrinação dele e numa das casas, Dona Maria, ele chegou, conversaram e começaram e fizeram o evangelho. Quando terminou, ele foi no carro de uma pessoa que estava com ele, pegou uma sacolinha e levou. Essa senhora falou para ele, Chico, eu gosto muito do evangelho, gosto de ouvir você falar, mas deixa eu te falar uma coisa, eu não vou precisar mais de mantimento, não precisa trazer para mim. Pode vir fazer o evangelho comigo, mas não precisa trazer o mantimento não. Mas por quê? A senhora não precisa. Não, é porque veio aqui em casa há alguns dias, um senhor fez uma oração comigo aqui e me deixou a foto aqui do seu Alípio Barçante. E aí me falou que toda vez que eu precisasse de mantimento, era para me pôr a mão em cima da foto do seu Alípio Barçante e falar, seu Alípio, estou precisando hoje de açúcar, de feijão, e dali a pouco vem alguém em nome do seu Alípio Barçante e traz para mim o mantimento. Nossa, mas que beleza então desse seu Alípio Barçante. Tá bom, ele não quis aprofundar no caso, mas saiu dali muito pensativo com aquilo. Quem será esse Alípio Barçante? Não é possível. Semana seguinte eles voltaram e a pedido dessa senhora ele não levou mesmo o mantimento não. E fizeram o evangelho ali, conversaram e tal. E quando estava saindo, ele não aguentou de curiosidade, o Chico. Como nós, assim, também. Falou assim, Dona Maria, eu posso perguntar uma coisa para a senhora? Quem que é esse espírito que chama Alípio Barçante? Eu falei, tá aqui, eu tô com a foto dele aqui. Ela foi lá dentro e trouxe um encarte dos 100 e poucos anos, 150 anos, do livro dos Espíritos de Allan Kardec. Era uma foto do Allan Kardec ali. Esse aqui é o senhor Alípio Barçante. Mas é esse? Só tem certeza? Perguntou. Não, é esse, é o senhor Alípio Barçante. Eu oro, ponho a mão em cima dele, peço. Aí quando é à tarde, traz o mantimento para mim. Aí veio o Emmanuel, o guia espiritual do Chico. Falou para Chico, ela chama por Eurípides Barçanufo. Não é Alípio Barçanufo, é Eurípides Barçanufo. E com a foto do Kardec. Com a foto do Kardec. Aí o Chico falou assim, daquele jeitinho, ai meu filho. Então ela põe a mão em cima do Allan Kardec, reza por Eurípides Barçanufo e Deus atende ela. Deve ser o Bezerra que vai. Imaginou, né? Talvez fosse o Dr. Bezerra de Menezes. Então, ela sem estudar nada, né? Ela conseguia isso. Por quê? Da pureza do coração, né? Esse é um caso completamente diferente, olhando por outro ângulo. Né? Mas muito legal isso. Muito bem, vamos fazer a prece de encerramento então? Tem mais gente aí? Tem também aqui, ó. Mila Pacheco, boa noite. Minha prima Adriana me convidou para assistir a live de vocês. Foi um prazer. Prazer é nosso, Mila. A gente tá todo dia, viu? Parece mais vezes com a gente. Todo dia às 9 da noite. A Silvia gosta também dos casos aí. A Juliana tá aqui também. Muita luz a todos. A Maria do Carmo. Vamos lá para a prece agora, pessoal. Mentaliza as pessoas que vocês querem enviar as vibrações, tá? Eliane, pessoal que sempre pede Basilissa, o seu pai. Vamos mentalizar todo mundo junto, tá bom? Na hora da prece, para que todos recebam as nossas vibrações. Eliane é a irmã dela que ela tá pedindo. Vamos então. E a Simone e a mãe também. Abraçados aos nossos irmãos da espiritualidade maior, elevar os nossos pensamentos, buscar em nossa mente aqueles irmãos, aquelas pessoas que estão nos pedindo oração, todos eles, em quaisquer lugar que estejam. Vamos pedir aos nossos irmãos espirituais, das nossas equipes de socorro da Casa da Prece, que eles recolham as nossas vibrações de amor, os nossos melhores pensamentos,
e transforme em remédio curador do corpo e da alma, e levem até eles, e eles, ao receber essa medicação, que estejam com o pensamento ligado ao alto, ao mais alto, pedindo em preces também a Maria Santíssima, nossa mãezinha espiritual, que alivie as suas dores, retire também os maus pensamentos, faça com que eles se liguem ao mais alto, em preces, na rogativa de melhoras para todos eles. Agradeçamos a Jesus, o divino médico das nossas almas. Oremos também nesse momento pelos trabalhadores da saúde que enfrentam essa doença, nos auxiliando, tratando os doentes nos hospitais. Que eles estejam protegidos contra as infecções para continuarem seu trabalho iluminado. Pedimos igualmente por todos os países onde a infecção avança. Lembramos de onde há ocorrência de mortes, mais mortes, que o Mestre Jesus direcione a sua mão misericordiosa para estancar um pouco a pandemia nesses locais. Também aqui no Brasil, na nossa região, que o Mestre Jesus, através dos seus prepostos benditos, possam estar atentos a nos proteger, a iluminar as mentes dos médicos, dos cientistas que trabalham na cura, que eles possam desenvolver as medicações, que o plano espiritual traga a intuição, que eles processem e em breve possam administrar, melhorando a condição dos nossos doentes. Pedimos ainda pela nossa família, por todas as famílias das pessoas representadas aqui, que estejam serenos, tranquilos e em paz com suas consciências. Que o Mestre Jesus nos abençoe nesta noite do Evangelho, e a espiritualidade amiga que nos acompanha. Nós agradecemos e pedimos que continuem conosco, nos intuindo, nos auxiliando, nos dando diretrizes para o nosso dia a dia. Com a prece do Pai Nosso, vamos externá-la do nosso coração pela nossa boca, para que tudo aquilo que pedimos possa se consolidar nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis entregues às tentações. Livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Até amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário. Paz e alegria em todos os corações. Boa noite a todos, amigos. Saudades de vocês, viu? Pessoalzinho da Casa da Prece. Todos aí com a gente, todo dia. Abraço em todos. E em todos. Beijão. Tchau, tchau.